o Sistema Nacional de Saúde de Portugal, dizer-vos que, para além de um passado histórico anterior, temos que considerar o marco de 1979, ano em que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, habitualmente designado por nós como SNS. O Serviço Nacional de Saúde foi, de facto, uma conquista da democracia de Portugal. E, sem querer entrar aqui nem no outro lado, porque é uma questão onde eu nunca entro, é a questão dos partidos políticos. Mas, na verdade, não entrando nos partidos, temos que considerar a questão da política nacional, que interfere na política de saúde. E como certamente muitos saberão, alguns são muito jovens, ainda não eram nascidos e não sabem certamente por isso, mas em 1974 Portugal sofreu a sua maior transformação política. Passou de um Estado ditatorial para um Estado democrático. E essa democratização, obviamente, teve reflexo em tudo. E teve na possibilidade de, então, em 1979, se criar esse SNS, esse Serviço Nacional de Saúde, que marca imediatamente, de facto, a democratização da saúde. Marca a possibilidade do acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, que até então não existia. Até então existia um estado de providência para os muito pobres e para os indigentes, e existia prestação privada. Enfim, 1979. Este SNS, em letra de lei, passou a caracterizar-se por ser geral, eu já explico o que é isto, geral, universal, gratuito, equitativo e descentralizado. Bom, o que é que isto quer dizer? Geral significa que presta todo o tipo de cuidados. Universal significa que toda a gente, todos os portugueses e todos os legalmente residentes em Portugal têm acesso. Gratuito, a própria palavra indica, não era pago. Equitativo significa que teria uma distribuição de recursos justa em função das necessidades. Ou seja, Portugal é muito pequenino, um país muito pequenino, é do tamanho do Rio de Janeiro, quase. Mas significava, ou ser equitativo, que cada região teria os recursos que para aquela região eram necessários. E descentralizado. Ainda mesmo sendo um país pequeno, consideraram-se dividir o país em 5 regiões. Para quê? Para ser próximo de cada população, que se identificavam as suas necessidades e que se afetavam os recursos correspondentes. Portanto, temos aqui, de facto, um grande salto na saúde. Passado poucos anos, 3 ou 4 anos, começou-se a perceber que havia uma utilização, por vezes indevida, por vezes até com algum abuso, entendem a palavra, da parte dos cidadãos, por parte da população, a procurar alguns serviços, particularmente os serviços de urgências. Ou seja, por qualquer coisa que poderiam ir aos serviços de atenção básica e iam às urgências. Então, era necessário criar alguma forma de regular um pouco mais essa utilização indevida, sobretudo das urgências. Então foi pensado que se cada usuário pagasse um pouquinho, fizesse um copagamento, pagasse uma taxa sobre a utilização, talvez se disciplinasse mais, entendem? Talvez refletisse, eu necessito ou não de ir à urgência.
Bom, e assim, na década de 80, foram criadas, houve uma alteração da nossa Constituição e a característica que eu há pouco disse do sistema ser geral, universal e gratuito, teve uma alteraçãozinha e a palavra gratuito passou a tendencialmente gratuito. Ou seja, quase gratuito. Mas pagava-se uma taxazinha. E isto foi implementado no final da década de 80. E efetivamente, vocês certamente já estão com a pergunta. Teve muito impacto. As pessoas deixaram então recorrer abusivamente às urgências. Teve um impactozinho no início, mas como em tudo na nossa vida, nós depois habituamos que temos que pagar aquela cotazinha e já entra no habitual. E hoje em dia, se perguntarmos à população, toda a gente já acha que é natural, então isto já tem 20 e tal anos, já é assim que nós vivemos. Bom, na verdade, já não tem um impacto educativo nas pessoas, mas tem outro. Sejamos aqui realistas, tem outro. Ainda que seja um pequeno pagamento, é dinheiro que entra no sistema. É dinheiro que ajuda à sustentabilidade desse Serviço Nacional de Saúde. É óbvio, é pouco, é algum. É. E, portanto, isto é, de facto, assim que se mantém. Mas ainda assim, há pormenores, e eu não vos posso de maneira nenhuma aqui dizer todos, mas tenho que dizer alguns, e entre eles eu tenho que dizer que este valor que as pessoas pagam é mais baixo na atenção primária do que é na urgência. E, inclusivamente, se eu, cidadão português, for diretamente à urgência, pago mais do que pago se for à atenção básica e de lá o médico disser aqui não temos possibilidade de resposta, tem que ir encaminhado para o hospital. Estão a perceber? Há aqui mecanismos que fazem com que as pessoas se eduquem no processo de utilização, porque penso que é inerente ao mundo, não é só Portugal, acredito que não é só no Brasil. As necessidades em saúde cada vez são mais, cada vez são maiores e o desenvolvimento e a quantidade de recursos disponíveis não acompanham as respostas. O que é que isto leva? Isto traz-nos muito para a gestão. Temos que utilizar, temos que gerir os recursos nas suas melhores formas possíveis. E, portanto, temos que ter este conhecimento, temos que ter este contributo. No final da década de 80, é nesta visão de análise da sustentabilidade do SNS, portanto, deste serviço para toda a população, se me permitem, e para a vossa melhor compreensão, eu aproximaria um pouco o conceito do nosso SNS ao vosso SUS, Sistema Nacional de Saúde. Portanto, e no final da década de 80, nesta análise de este sistema tem ou não tem sustentabilidade, pode ou não pode continuar, o Estado tem ou não tem capacidade para ele se manter, que há um conjunto de alterações nos modelos de gestão e até na oferta e no acesso aos cuidados de saúde. Ora bem, isto decorre de alterações na saúde, mas muito de alterações da própria Europa e também Portugal, obviamente, englobado na Europa, as tem que absorver, que são as reformas das políticas públicas, que são, ou que é, o New Public Management, a nova gestão pública. E a nova gestão pública tem, e lá está, isto depois vai afetar a saúde, tem como princípios orientadores a eficiência, a eficácia, a economia
a transparência, a responsabilização, a avaliação, o combate ao desperdício, a centralidade no utilizador. Enfim, algumas outras cláusulas, mas estas são as fundamentais para a afetação das exigências e das reformas em saúde. Então, precisamente ainda em 1988, há uma lei em Portugal que abre a possibilidade de alteração nos modelos de gestão das instituições e estruturas de saúde. E o que é isto? Eu comecei por dizer que nós temos um Sistema Nacional de Saúde, do qual o maior ênfase e a componente mais importante é o Serviço Nacional de Saúde, mas dizer sistema significa que há outras prestações. Significa que há prestações convencionadas com o Estado e significa que há prestadores privados tutelados pelo Ministério da Saúde. Ok? Portanto, temos aqui toda esta conjugação, particularmente estas três vertentes, para prestar cuidados. Porquê que é importante existirem estes convênios e porquê que é importante existirem estes prestadores privados? Importante e imprescindível, indispensável. Porquê? Porque o SNS, Serviço Nacional de Saúde, de facto é geral e é universal, mas tem dificuldades, posso dizer até, é incapaz de dar resposta a toda a população, a todos os problemas, atenção, sublinho, em tempo útil, ou seja, com rapidez. Não estou a dizer que não dá. Agora o tempo de espera pode ser muito grande. Se eu precisar de uma consulta de estomatologia, de ir ao médico dentista e tiver 2 anos à espera, eu não posso dizer, o SNS não dá resposta. Agora, se calhar o meu dente não aguenta 2 anos. Ok. Então o próprio Estado, o próprio Ministério da Saúde, sentiu a importância de fazer estas convenções. É uma área onde há bastante serviço convencionado na área da medicina dentária, mas também é a primeira que nós destacamos em Portugal, neste exemplo, é a diálise, a hemodiálise. O Estado português não tem instituições, não tem infraestruturas na sua propriedade capaz de dar resposta a todos os doentes de hemodiálise. E então tem estes convênios. Há prestadores privados que fazem a resposta da diálise. Agora vocês perguntarão, então se é privado é o doente que paga? É o paciente que paga? Não, é um convênio. O Estado faz aquela cobertura. Portanto, esta figura existe na realidade. Bom, mas decorrente da abertura que eu disse que ficou da Lei 88 para os novos modelos de gestão, de facto, nos anos 90, começa um ciclo de uma reforma acentuadíssima na gestão que é designada empresarialização dos hospitais públicos. E a própria palavra, penso que vocês compreendem também bem, empresarialização. Significa que começa a haver um modelo de gestão dos hospitais que aproxima muito a um modelo de gestão empresarial. E para quê? Exatamente com o objetivo de fazer uma gestão mais próxima do que é uma gestão privada, fazer uma gestão mais próxima do que é a gestão de uma empresa. Claramente que nós, profissionais de saúde, sabemos que nunca pode ser igual, porque a saúde tem especificidades, a saúde tem características que determinam comportamentos de gestão, que não podem ser exatamente iguais a outra empresa. De qualquer maneira, com esta forma de gestão, significava, portanto a intenção era passar a significar, na verdade,
menos desperdícios, na verdade, transparência nas contas públicas. O hospital não deixou de ser público, mas o modelo de gestão mais próxima de uma gestão privada significaria uma utilização mais consciente dos recursos, significaria uma verdadeira accountability, uma avaliação e uma prestação de contas, que até antes não era história nas instituições públicas em Portugal. Com isto também passou a determinar-se a existência daquilo que em Portugal nós chamamos o contrato de programa do hospital. Muito rapidamente, o que é isto? É um compromisso da gestão da administração do hospital com o próprio Ministério em termos de produtividade para poder ir buscar determinada verba. Ou seja, muito rapidamente o exemplo, se eu for a diretora, administradora de um hospital, eu vou contratualizar com o Ministério da Saúde o que é que eu faço durante o ano, quantas consultas de cardiologia, quantos exames complementares de diagnóstico, quantas cirurgias de apendicectomia, quantas cirurgias de cataratas, quantos isto, quanto aquilo. Há um valor atribuído para cada grupo diagnóstico homogéneo e é sobre aquilo que eu me comprometo a fazer, e é óbvio que eu comprometo-me com rigor, com exigência e com verdade, porque eu tenho uma determinada capacidade instalada. Ou seja, eu tenho um determinado leque de recursos humanos, eu tenho umas instalações que permitem isto. E então, com rigor, eu proponho o que é que vou fazer. E é mediante isso que o Ministério determina o financiamento que a minha instituição vai ter. Portanto, esta transparência e esta prestação de contas foi, de facto, um marco muito importante nesta reforma da saúde. Traz mais exigências? Traz. Traz mais qualidade aos cuidados? Pretende-se que sim. Algumas vezes podemos questionar, mas pretende-se que sim. Não pretendemos cuidados de saúde sem serem cuidados de saúde de qualidade, obviamente. Porque depois aqui entra um fator importantíssimo, que é a comparação, é a concorrência. Porque depois, se aquele hospital tem mais qualidade, tem menos infecção hospitalar, tem menos mortes por complicações, tem mais sucesso cirúrgico, comparam-se. Se o modelo de gestão é o mesmo, vamos comparar. E depois, porquê que uns estão melhor qualificados que outros? Os rankings são importantes, têm que ser bem feitos e bem interpretados. Mas, portanto, toda esta clareza de informação é fundamental. Mais tarde, no final da década de 90, início dos anos 2000, portanto, estes modelos começam-se a disseminar. Na verdade, a primeira experiência foi em 1995, depois mais duas em 1998. Portanto, este modelo nos hospitais e tem-se disseminado à maior parte da gestão dos hospitais. Porquê é que eu também estou a falar mais na gestão dos hospitais do que na gestão das unidades básicas? Porque, como todos compreenderão, a grande preocupação em termos de gastos, em termos de custos, são os hospitais. Porque a atenção básica gasta muito menos dinheiro. Ainda assim há reformas, que eu já vos vou também dizer. Mas estas dos hospitais é que são muito preocupantes. O hospital gasta muito dinheiro, as tecnologias e coisas. Bom, no final da década, portanto, final da década de 90 começaram estas experiências, foram-se disseminando e já no início deste século alargou-se uma experiência à área da saúde que até então só existia em outras, que é designada as parcerias público-privado. Isto foi uma figura que emergiu também nos hospitais, que foi a construção de hospitais por empresas privadas por contrato de concessão. Pegaram um bocadinho a linguagem da gestão e alguns não estão, mas eu também vou dizer o quê. Ou seja, houve grupos de saúde que construíram, há uns 5 hospitais em Portugal assim, que construíram hospitais
são privados, mas que são regulados pelo Ministério da Saúde. Há uma participação gestionária do Ministério da Saúde e, a partir de determinados anos, a nossa lei prevê cerca de 20, 25, eles passam a ser propriedade do Estado. Isto é muito discutível, tem vantagens, tem inconvenientes, mas, na verdade, não tendo o Ministério dinheiro para construir infraestruturas novas, adotou esta medida. E nós já tínhamos esta experiência noutras construções, como, por exemplo, a Ponte Vasco da Gama, uma ponte grande em Lisboa. Ela foi construída por privados e, a partir de determinados anos de exploração, ela passa a ser pública. E é um pouquinho este o perfil da sequência e da evolução do nosso sistema de saúde. A questão da sustentabilidade, que eu já falei, tem sido discutida e tem sido sempre discutida. O Tribunal de Contas faz sempre relatórios todos os anos das contas do sistema de saúde e da sustentabilidade. Certamente alguns perguntam, e de facto esse sistema assim, para toda a população, quase gratuito, aguenta? Consegue continuar? Aguenta, tem aguentado, consegue continuar, tem tido altos e baixos, tem tido alguns declínios em algumas ofertas e não posso deixar de dizer que temos tido fases políticas e aí sim partidárias que dão muito mais relevo e atribuem muito mais importância ao desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde, e temos tido outros partidos no governo em que reduzem muito mais o investimento no Serviço Nacional de Saúde. É verdade. Portanto, neste momento, o nosso governo é da linha da pessoa que criou, definiu, deu nome à lei deste Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é justo dizer aqui o nome dele, que é conhecido pelo pai do SNS, o Dr. António Arnaud. Também com orgulho digo que é de Coimbra e foi em 1979 Ministro dos Assuntos Sociais, onde na área desse Ministério estava então a Saúde, não era Ministério Autónomo, e foi ele que criou a lei do SNS. Portanto, este governo, que é da linha do Dr. António Arnaud, põe muita ênfase no SNS. Bom, com esta, não disse, e foi intencional, pode dizer agora e ficar bem vincado, que com estas reformas todas e com isto tudo que eu disse, que a nova gestão pública exigia avaliação, transparência, perceberam, mas eu quero agora aqui sublinhá-lo bem, é dada muita ênfase, muita responsabilidade ao gestor do hospital, da unidade de saúde. A gestão é muito importante. Inclusivamente, considera-se mesmo a importância da pessoa ser gestor, mesmo, não ser só um profissional de saúde a assumir a gestão, mas ser também gestor pela complexidade que este desenvolvimento exige em termos da gestão. Bom, isto teria responsabilidade a esse gestor principal, digamos, mas todos sabemos que ninguém gera nada sozinho. Aliás, o professor Mauro aqui referiu, e o Dr. Carmino também o tinha referido, portanto, que cada vez mais ninguém faz nada sozinho. Cada vez mais temos que ser equipas, temos que ser redes, temos que ser equipes multidisciplinares, interdisciplinares. E isto faz-nos aqui, de facto, uma grande ligação com o papel do enfermeiro, particularmente do enfermeiro gerente, em cada unidade, em cada serviço. Mas antes de ir para essa parte, e não quero deixar de falar aqui um bocadinho das unidades básicas, enquanto sistema de saúde, que efetivamente também teve várias transformações. Passámos, nestas reformas, passámos de unidades básicas onde praticamente se fazia vacinação para unidades básicas onde se prestam excelentes cuidados integrais à pessoa como pessoa inteira, no seu todo. Não é só a pessoa, é a pessoa e a família. Temos
dentro da estruturação das organizações de atenção básica, as unidades de saúde familiares, em que equipas constituídas por médicos, enfermeiros e administrativos têm inscritos nessas equipas famílias. Não é o indivíduo, não é a Ana e o Manuel e o José, não, é aquela família, prestam-se cuidados à família. E isto também foi da reforma da saúde dos anos 90. E estas unidades definem objetivos para o funcionamento e decorre destes objetivos também o financiamento que têm, apesar de o financiamento das unidades de atenção primária ser sobretudo um financiamento por capitação e não por patologia, obviamente, como é no hospital, por capitação equivalente, mas é com base nessas das famílias. E dizer-vos também que estas unidades estão de facto organizadas e a funcionarem para a centralidade do cidadão e da pessoa, desde logo com o horário de funcionamento, porque se os centros de saúde antes tinham um horário, por exemplo, das 9 às 17 horas, agora não. Um dos objetivos e uma das diferenças onde está evidente aquilo que a nova gestão pública nos diz que é a centralidade do cidadão, tem um horário de funcionamento, algumas de 16 horas, outras quase de 24. Ou seja, há uma grande aproximação entre aqueles profissionais que formam aquela equipa com os seus usuários. Na verdade, há aqui uma reestruturação. O que é que acontece? Depois, em termos de passar um bocadinho para o sistema de gestão, é que é evidente que uma unidade de saúde familiar, outra unidade de saúde familiar, outra unidade de saúde familiar não podem ter todas uma hierarquia gestionária, como tem um hospital. Então, agrupam-se e há um agrupamento dos centros de saúde, depois em cada região, em cada cidade, tem uma representação hierárquica gestionária. Estão a entender? Porque enquanto no hospital, vamos imaginar, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que é o maior hospital em Portugal, tem muitos edifícios, ali alguns distam alguns quilómetros, mas tem um conselho de administração, tem uma direção que é da instituição toda, mas são 7.500 trabalhadores, portanto, não podíamos ter criado uma hierarquia de gestão numa unidade de saúde familiar que tem 6 trabalhadores. Percebemos? Então, a gestão é de um agrupamento. Para perceberem um bocadinho, também, então onde é que fica o enfermeiro gerente? No hospital fica em cada serviço. Gerente, e é óbvio que no hospital fica também no Conselho de Administração. Nestas unidades, cada uma tem a equipe. E depois o enfermeiro gerente fica no agrupamento. Estão a entender um pouquinho isto? Pronto. Então, deixarei todas as questões sobre o sistema de saúde que me quiserem colocar, que eu saiba responder, e passo a dar um bocadinho para a questão da enfermagem, do enfermeiro, está bem? Na década de 80, precisamente em 1981, há um aspecto qualitativo muito importante na enfermagem, que é a definição de uma carreira de enfermagem. E o que é isto? Define-se, em letra de lei, níveis na enfermagem. Um enfermeiro recém-graduado é enfermeiro, estou a reportar a 81. A partir de ser enfermeiro há 3 anos, pode fazer um exame para, na altura era designado para graduação, e depois pode fazer formação especializada para ser enfermeiro especialista, e depois pode ser enfermeiro gestor. Portanto, havia este seguimento. Esta carreira foi alterada. Hoje, na minha opinião, mas a opinião quase generalizada em Portugal é que foi alterada, infelizmente, para só 2 categorias, enfermeiro e enfermeiro principal. O que, na verdade, diminui inclusivamente a motivação de se fazer, porque enfermeiro principal hoje não podem ser, segundo a lei, mais que 15% em cada instituição.
e nós temos avançado muito, e também aqui já hoje foi referido, em termos da formação, em termos da pesquisa feita pela enfermagem. Portanto, nós, vou voltar um pouquinho atrás, a dizer, portanto, em 81 tínhamos esse formato e tínhamos um curso de enfermagem nas escolas que era da tutela do Ministério da Saúde. E em 1988, o curso de enfermagem passou para a tutela do Ministério da Educação. E isto foi muito importante e foi um desenvolvimento muito grande. Muito grande porquê? Porque a enfermagem passou em termos da academia e, consequentemente, depois na representação social, para o nível de graduação, igual aos outros cursos que trabalham connosco, portanto, aos outros cursos da área da saúde. Isto foi muito importante. Passa-se de um curso que era profissional para um curso que é académico. É profissional, sim. E, portanto, eu percebo a preocupação do professor Mauro, que eu fiquei também preocupada ao ouvir dizer que desconhecia que a formação em enfermagem tem 95% em e-learning. E eu pergunto como é que é possível. Não, se é e-learning, não obriga a experiência prática em contexto formativo. Não foi, o professor Mauro disse, eu também não sabia. É que a formação em enfermagem necessita, eu posso dizer a palavra, é obrigatório ter experiências no contexto da prática. A gente não pode aprender tudo sentados numa cadeira, senão não conseguimos prestar cuidados e cuidados de qualidade. Inclusivamente prestar cuidados nos simuladores, como todos vocês sabem, não vos estou a dar novidade nenhuma, não é a mesma coisa de prestar cuidados na pessoa. Na pessoa tem que ser uma pessoa inteira, tem que ser não só um órgão e outro. Agora eu permito-me já dizer mais do que só a visão holística. É holística, mas é mais, porque a pessoa está num contexto, tem uma família, é ela e todo o seu contexto, portanto tem que ser uma pessoa inteira. Não, o caminho da minha conversa com vocês não é este, mas não posso deixar de, quando falo isto da pessoa inteira, deixar de dizer que nós às vezes não refletimos na mudança que nós próprios sentimos no nosso paradigma de enfermagem. Eu acredito que cada um de nós diz, sim, eu quero prestar cuidados à pessoa inteira, mas nós precisamos também de argumentar isto e temos muita facilidade. Quando nós falamos, por exemplo, que queremos para aquela pessoa e que ajudamos aquela pessoa numa morte digna, o que é que nós estamos a fazer? É considerar aquela pessoa inteira para além do holístico, o holístico mais sistemático. É incluir valores, é incluir ética, é incluir espiritualidade, se isso for necessário. E, portanto, é este o nosso caminho. Nós estamos, de facto, num momento de redefinição do nosso paradigma, estamos num momento, eu até posso dizer, de redefinição estética da arte da enfermagem. E temos que ser nós a mostrar que estamos e que fazemos. Porque nós, às vezes, com algum automatismo da nossa profissão e do nosso valor moral, fazemos as coisas, não as reportamos nem as valorizamos. E elas são fundamentais. Com todo o respeito, consideração por todos os outros profissionais de saúde, a enfermagem é quem mais trabalha estes aspectos e, se calhar, é quem menos o apresenta como fazer parte do seu paradigma cuidativo. Portanto, isto também sirva para nós pensarmos neste nosso papel. Aqui o enfermeiro gerente também tem muita importância, porque uma das funções do enfermeiro gerente é precisamente dinamizar a equipa. Óbvio, é gerir os recursos materiais e humanos para que os cuidados se prestem em quantidade e em qualidade que caminhem para uma excelência do cuidado. Mas também é ajudar nesta reflexão. Mas também é motivar as equipas para aparecerem, para não terem receio de justificar as ações, para participarem na estratégia das políticas de saúde. Porque é que nós, enfermeiros,
temos muitas vezes, e eu espero que isto não seja a realidade do Brasil, mas é de Portugal. Nós, enfermeiros, temos muitas vezes, parece que receio de aparecer em praça pública, de afirmarmos o nosso conhecimento, de dizermos o que é que fazemos e como é que fazemos. Caros colegas, temos receio porquê? Se nós fizemos a pesquisa, se nós temos a base científica, se nós sabemos o que é que estamos a fazer, porquê é que estamos a fazer, e estamos no caminho da melhor forma de fazer, porquê é que temos medo de justificar? Porquê é que temos medo de dizer que aquele é o caminho? De exigir condições para continuar a fazer melhor? Não podemos ter receio. É importante, mas não chega, dizer que é o maior grupo profissional. É importante, ok, mas isso por si só o número não chega. Tem que ser a nossa afirmação. Tem que ser a nossa demonstração do acompanhamento dos desafios. Bom, voltando um pouco ao papel do enfermeiro gestor, eu vou fazer um parênteses, está bem? Eu gosto muito de falar e, portanto, pode-se me perder um bocadinho. Enfermeiro gestor, portanto, teve esse processo. Houve, com passagem para o ensino superior, um grande caminho, um grande desenvolvimento para a formação em enfermagem. Não só a nível da graduação, mas a nível da continuidade de formação após a graduação, dos cursos de especialização em enfermagem. E passaram a haver em várias escolas do país cursos de especialização nas áreas clínicas, sobretudo em pediatria, em saúde materna e obstetrícia, em enfermagem médico-cirúrgica, em reabilitação, em saúde mental, em saúde comunitária. Bom, e houve uma adesão muito maciça dos enfermeiros a esta formação. E nós tivemos também, durante alguns anos, em Portugal, o que se designava por curso de complemento de formação em gestão. Isto parece um nome muito grande, mas curso de complemento de formação em gestão para enfermeiros especialistas. Estão a perceber? Isto era um alinhamento com aquilo que eu disse há pouco da carreira. Era enfermeiro graduado, enfermeiro especialista e depois podia ser enfermeiro gerente. Para ser gerente tinha que ter esta componente formativa em gestão. Este curso, com a passagem, de facto, do ensino da enfermagem para o Ministério da Educação, foi extinto. Não faz mal, porque se criaram outros. Porque os enfermeiros passaram a procurar cursos de mestrado e até doutorado, quer na área da enfermagem, quer na área da gestão. E, na verdade, até foi primeiro na área da gestão do que na área da enfermagem. E eu vou-vos dizer porquê. Porque uma faculdade de enfermagem, para abrir um curso de mestrado, precisava de ter mestres. Para abrir um curso de doutorado, precisava de ter professores de doutorados. E então, como é que ainda não havia em Portugal, porque não havia doutorados para... Então, os primeiros doutorados em enfermagem, e nos quais eu, com também orgulho, me englobo, fui das primeiras pessoas doutoradas em enfermagem em Portugal, não é enfermagem, em ciências empresariais, portanto, na área da gestão. Para quê? Para as escolas começarem a ter professores doutores para podermos fazer um programa de doutorado em enfermagem. E então, hoje, felizmente, temos muitos enfermeiros, mestres em enfermagem. Temos alguns que querem, de facto, a continuidade como enfermeiros gerentes, a fazerem pós-graduações ou mestrados em gestão. A diferença nossa em Portugal, e se calhar aqui, entre a pós-graduação e o mestrado, é ser grau académico ou não ser, não é? Ciclo académico. E temos, inclusivamente, enfermeiros, e temos enfermeiros da academia, portanto professores, mas temos enfermeiros da prática a fazerem os seus doutoramentos, os seus doutorados em enfermagem e outros em gestão. Bom, é óbvio que se estão a fazer estas formações, muito se tem desenvolvido a pesquisa.
E honra-me também dizer-vos que serve para o país todo, mas em particular em Coimbra, nós temos a única unidade de investigação em enfermagem reconhecida e financiada, avaliada, classificada e, portanto, reconhecida e financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Permitam-me comparar, não é exatamente, mas é semelhante, a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia com o vosso CAPS. E, portanto, nós temos pesquisa, temos vários grupos de pesquisa e com um aspecto que é muito relevante. É que não são os professores que fazem a pesquisa ou só os estudantes. São equipas de pesquisa que têm os professores, mas que têm os enfermeiros da clínica. Tentamos sempre fazer equipas assim. Para quê? Para que o conhecimento que se pesquisa, como o professor Mauro disse, não fique deste lado da rua, se leve e se utilize na prática. Temos muita pesquisa da clínica, do desempenho, mas também temos várias pesquisa feita na gestão em enfermagem. Posso-vos dizer que recentemente se acabou um trabalho de ação e de pesquisa com todos os enfermeiros gerentes do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra sobre competências emocionais, sobre inteligência emocional. Como é que eles lidam com a sua inteligência emocional, como é que eles põem as suas emoções ao serviço do outro. E fizemos mais, como é que o outro vê as competências emocionais do seu gerente. Portanto, só para vos dar um pequeno exemplo da nossa interação em termos da pesquisa e em termos do conhecimento da academia para a prática. Bom, dizer-vos, é claro que os enfermeiros gerentes, e Portugal tem vindo, particularmente nos últimos 6 ou 7 anos, vivido uma crise acentuada. E a crise repercute-se em todas as áreas. Repercute-se nas instituições de saúde, onde, de facto, gostaríamos que houvesse mais recursos do que algumas vezes há. Portanto, é preciso geri-los da melhor forma. O enfermeiro gerente, responsável por cada serviço, por cada unidade, tem sobre si uma carga muito pesada. Tem pressão dos seus colaboradores e tem sempre pressão de cima com alguma contenção de recursos. É pedido muito em termos de gestão, muitos indicadores, muito trabalho, muitos referenciais, muita avaliação, muito acompanhamentos profissionais. Para quê? Para, juntando tudo dos serviços, haver de facto a resposta, os resultados de cada instituição. Não temos ultimamente passado momentos fáceis em Portugal. A nossa remuneração não é elevada, aliás, baixou nos últimos anos decorrente da crise. Não posso dizer baixou o valor da remuneração, mas criaram taxas que nós, trabalhadores da função pública, trabalhadores do Estado, temos que pagar. E, portanto, na prática, na verdade, as remunerações não são elevadas. Mas é a realidade que nós temos. E só dizer-vos, face à crise que Portugal passou, sabem o que é que aconteceu em toda a administração pública e dos enfermeiros também. Passámos de um horário de 35 horas semanais para um horário de 40 horas semanais. Estão a ver? Nós também temos coisas bem duras. Nós agora trabalhamos 40 horas por semana. E os enfermeiros também. Por acaso, eu soube a semana passada que o sindicato estava em negociações com o Ministério da Saúde, o Sindicato dos Enfermeiros, e ontem li uma notícia que as negociações estão no bom caminho para voltar às 35. De qualquer maneira, a realidade hoje é de 40 horas semanais. Portanto, acreditem que se vocês têm coisas duras e não estão a passar por bons momentos, nós também não. Nós temos enfermeiros sem emprego em Portugal. Nós também tivemos uma proliferação grande de escolas privadas, formaram muitos enfermeiros. Se vocês me perguntarem, não eram precisos nos hospitais e na atenção básica? Eram precisos, são precisos. Agora, não há recursos para pagar a mais enfermeiros. Daí, os serviços sentem que têm carência de enfermeiros. Não foi por acaso que passámos de 35 para 40 horas, foi para suprir falhas. Mas, na verdade,
temos enfermeiros que não conseguem emprego. Os serviços podem ter autonomia neste modelo de gestão, mas se não tiverem dinheiro para pagar, não podem recrutar. Portanto, não estou a queixar, nunca é meu princípio, eu quero ser positiva e otimista, quero dizer e digo convictamente, temos muitas coisas boas, o nosso sistema de saúde tem muitas coisas boas, temos enfermagem muito qualificada, com coisas excelentes. Mas se me perguntarem, não têm dificuldades? Eu tenho que dizer a verdade. Temos dificuldades. Mas é com a nossa força, é com o nosso investimento que vamos transformar dificuldades em oportunidades. Estamos num momento menos bom, vamos todos, em equipa, trabalhar para a reconstrução e para os melhores momentos que hão de vir. E nós, enfermeiros, e desculpem os que não são enfermeiros e que estão presentes, nós temos intrinsecamente este movimento, esta força. Vamos pô-la na prática. E acredito, com o tempo, vamos ver que há aspectos que vão melhorar. Estão-me a fazer sinal do tempo, portanto, agradeço imenso a vossa atenção, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para as questões que me queiram colocar. Muito obrigada.